em relação à angústia da queda, como trabalhar na fase de bebê para restabelecer ou não perder a sensação de apoio? Eu vou, na verdade, direcionar a resposta que eu vou passar para vocês. A gente vai passear aí por 4 vias, né? A primeira via, gente, é assim, e a gente já abordou isso aqui, é essa relação entre emoção e formação de memórias. Então, a gente já conversou sobre isso. Quanto maior a demanda emocional da minha experiência, maior a chance daquela informação ser retida, daquela informação ser transferida para a minha memória de longa duração. Daí, a gente vai conversar um pouquinho, né, já que a gente está falando de memórias, sobre esse conceito de brincadeiras sensório-motoras. Eu não sei se todos vocês, acredito que nem todos, já passaram pelo curso de desenvolvimento afetivo, que compõe aí essa coleção de 5 domínios do desenvolvimento. Quem já passou já sabe, mas tudo bem, vamos repetir. Quem ainda não passou, eu vou antecipar esse conceito para vocês. Gente, tem um psicomotricista francês incrível, o Bernard Couturier, e ele apresenta para a gente esse conceito de brincadeiras sensório-motoras. Então, para o Couturier, a coisa funciona assim. Sempre que em uma determinada atividade a gente tenha muito estímulo do labirinto, a gente sabe que, assim, qual é a função do labirinto? O labirinto é um receptor, né? No meu corpo inteiro eu tenho receptores cuja função desses receptores é identificar alguma coisa que está acontecendo ou dentro do meu corpo ou fora do meu corpo e comunicar ao cérebro que aquilo está acontecendo. O labirinto, especificamente, ele informa o meu cérebro toda vez que a minha cabeça foi deslocada. Nesse momento que a minha cabeça é deslocada, o labirinto informa, né? Enfim, via aferente, aí essa informação chega lá no meu sistema nervoso, ela então vai ser processada, e aí vai ser tomada uma decisão sobre aquilo que o meu sistema nervoso recebeu de informação, e essa informação vai descer aí via eferente para os músculos realizarem alguma coisa como resposta a essa oscilação da cabeça. E o Bernard Couturier entende que na nossa vida intrauterina, esse labirinto foi muito estimulado. Porque enquanto a gente estava dentro do útero da nossa mãe, né? Enquanto ela marchava, a gente, imagina, imerso aí num líquido, a nossa cabeça, ela se deslocava constantemente. Então, nessa vida aí pós-natal, sempre que a gente passa por situações onde o labirinto é muito estimulado, a gente tem muito prazer. Observem como as crianças adoram ficar girando em torno do próprio corpo, como a gente adora um balanço. Tudo isso estimula muito o labirinto. As atividades de agilidade, os pega-pegas, as queimadas, os saltos, tudo isso provê muito prazer para a criança, dá muito certo. E aí, então, a gente vem para essa história da angústia da queda. Pessoal, essas atividades de salto, elas são atividades sensório-motoras. Se a criança, ela tem muito bem resolvido essa experiência de perder apoio e depois retomar o apoio, porque quando a gente está falando de salto, a gente está falando assim, eu estou com apoio no chão, meus pés estão no chão. De repente, durante a fase aérea, eu passo pela experiência de falta de apoio. Eu não tenho apoio nenhum. Eu não vou, né? Mas eu não tenho apoio nenhum nesse momento. E depois eu retomo o apoio. Podem observar, crianças, alunos de vocês, inseguros, não saltam. Você coloca essa criança na cama elástica, ela trava, ela não se entrega para o aparelho. É uma criança que na natação vai ter mais resistência para fazer os saltos. Por quê? Os apoios motores, eles estão conectados com os apoios emocionais. Se eu não tenho bons apoios emocionais, eu não consigo abrir mão dos meus apoios motores. É assim que funciona. E o mesmo Bernard Couturier considera
que o bebê pequeno, ele vive essa tal dessa angústia da queda, porque ele ainda não tem autonomia sobre esse corpo, ele precisa que alguém sustente ele o tempo inteiro. Então, gente, é nesse momento, nessa fase de bebê, que a gente vai construindo essas referências, esses apoios emocionais. O bebê ele tem essa sensação de estar desintegrado se ele não sente que ele está sendo bem sustentado. E vamos lembrar que na fase de bebê, o raciocínio lógico não está disponível. Então, todas as memórias que eu vou construindo nessa fase são aquelas memórias que estão passando pelo meu corpo. Mesmo durante a infância, a gente ainda não tem o raciocínio lógico organizado. Eu não sei, na cidade onde vocês moram, né? Muitos não são aqui de São Paulo, mas aqui a gente tem umas boleiras, né? Umas lojas que vendem bolos. E tem um cheiro delicioso, que são bolos caseiros. Você passa na frente daquilo, você sente aquele cheiro, e na casa da minha avó, eu passei grande parte da minha infância, a casa da minha avó era um lugar muito importante para mim, e lá, nossa, a parte assim de comida era deliciosa. E isso sempre me remete, toda vez que eu passo na frente desse lugar, me remete à casa da minha avó. Essa memória, eu guardei essa memória pelo olfato, né? Então foi uma experiência que eu tive. Eu não vou lembrar assim de uma forma organizada, o momento que eu estava sentado na mesa, não, é um cheiro que me lembra a casa da minha avó, né? Então, essas experiências corporais, elas são fundamentais para a construção de memória nesse início da vida, quando esse raciocínio lógico não estava disponível para a criança. E a forma como ela sentiu esse toque, porque ela era muito sensível ao toque, uma vez que a fala não era um recurso que ela usava ainda, né? Isso é um registro que ela tem no corpo dela. Todo mundo vive essa tal dessa angústia da queda. Mas a criança que foi amparada por alguém que estava muito inseguro e que passou muita insegurança através desse toque, é uma criança que vive essa angústia de uma forma mais intensa. E aí é uma criança que vocês vão observar nas aulas de vocês que vai apresentar uma série de recusas na hora que a gente for propor perdas de apoios, tá bom? Qual é a dica, né? E aí a Gisele, ela pergunta aqui, né? Puxa, como é que eu consigo minimizar esse efeito? Então, primeiro é assim, esse toque, a forma como eu seguro essa criança, tem que ser uma forma segura, né? Que ela se sinta segura. Então, eu não, se eu estiver insegura, ela vai sentir isso pela minha mão. Essa é a justificativa pela qual a gente orienta nas aulas de natação para bebês, que algumas mães pedem, né? Ah, eu não posso acompanhar meu filho, a babá pode vir. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual é a relação dessa babá com a água? Porque se não for um ambiente confortável para ela, a informação que o bebê vai receber pelo toque, nesse momento, na água que ele estiver sendo manipulada, é de pura angústia. E ele vai construir uma relação de angústia com a piscina. Tá? Então, é uma informação importante para a gente passar. Esse acompanhante ele tem que estar confortável nesse ambiente. Bom, e aí vem esse último quadradinho aqui para eu dar a dica, né, para essa pergunta que a Gisele coloca. A criança pequenininha, todas as questões temporais, a estruturação temporal, a gente vai organizando, isso vai estar pronto, consolidado só na adolescência. Então, não é uma criança que lida bem com essa perspectiva de futuro, ela lida bem com aqui e agora, com o presente. Mas a gente pode ir apresentando para ela o minuto seguinte, para ela antecipar aquilo que vai acontecer no minuto seguinte, para a gente reduzir a imprevisibilidade. Então, por exemplo, eu estou brincando com uma criança e eu vou tirar o apoio dela, sei lá, ela está escorregando na minha perna. A gente está brincando de escorregador com o bebê, na nossa perna. E eles gostam muito, né, de repente perder o apoio. De repente as tuas pernas estão unidas, você afasta um pouquinho, claro, ele não vai cair no chão, você vai prensar ele entre as duas pernas. Mas, enfim, ele vai mudar essa superfície de apoio, né? Era o bumbum dele que estava entrando em contato com a sua perna, de repente ele está prensado, que você vai afastar um pouquinho a tua perna. Não faça isso sem, de repente. Avisa. 1, 2 e abriu. Você tira o elemento surpresa e aí o bebê se sente mais seguro e ele se prepara
para viver essa perda de apoio. Deu para entender, gente, qual que é a dica? Deixa eu sair daqui, se vocês quiserem aparecer as carinhas de novo. Gisele sim. perguntou, tudo bem? Sim, ficou ótimo. Sim. É? Então tá. Uhum. Alguém mais precisa, enfim, trazer de volta essa questão de brincadeiras sensório-motoras, angústia da queda? Ficou claro para vocês? Uma dica bacana, gente, é assim, né? Eu sempre falo assim, quando eu tô dando formação de professores, não tem como dar errado pega-pega. Então, lembra, a Sueli, acho que foi a Su, né, que falou isso. Os 5 minutos finais da aula são super importantes. São. Dá um pega-pega, dá uma queimada nos 5 minutos finais da aula. Tá? Não tem como dar errado. A memória que eles vão levar dessa aula, dessa sessão, é uma memória de prazer. Tudo bem? Posso passar para a pergunta seguinte ou alguém precisa de mais algum esclarecimento aí sobre essas questões que a gente colocou? Tranquilo? Então, eu vou voltar lá para a minha apresentação, tá bom? Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Cláudia. Oi, peraí, deixa eu voltar aqui. Não, pode continuar. Só uma pergunta. Fala, Su. Eu percebi, eu trabalho muito com crianças de 2 anos e 3 anos e meio, muitas. Então, eu percebi que mudança de apoios também tem ajudado a criança a se acalmar. Isso. E eu fazendo apoio. Isso. Na verdade, Su, a coisa funciona assim. Né? Isso. A gente tem que oferecer uma grande superfície de apoio para crianças inseguras, você meio que envelopa mesmo, tá? À medida que elas vão se sentindo mais seguras, elas vão aceitando reduzir essa base de apoio. Isso pode ser com seu corpo, como pode ser com material. Tudo bem? É por isso que, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Pensa na lógica do desenvolvimento da locomoção. A criança sai do colo, o que ela faz depois, quando ela vai para o chão? Ela se arrasta. Então, tem toda a parte anterior do corpo dela em contato com o chão. Na hora que ela se sentiu mais segura e que ela está mais desenvolta do ponto de vista motor, né, que ela vai aí desenvolvendo o sistema nervoso, ela passa, então, a engatinhar. Então, ela vai encostar só a canela e as mãozinhas no chão. Aí, depois, ela vai ficar ereta, encostar os pezinhos no chão e se apoiar nos móveis. Depois ela vai andar segurando a mão de alguém, e aí depois ela vai andar sozinha. Então, a gente vai retirando esses apoios aos pouquinhos. Então, a ordem natural das coisas é assim, grande parte do corpo delas em contato com a superfície de apoio, e aos pouquinhos elas vão tirando, tá bom? Salto, gente, criança que vocês observam, sofre muito aí de angústia da queda. Eu tanto vou reduzir a altura da onde ela vai pular, quanto eu vou propor, por exemplo, olha, em vez de você pular em pé, senta. Senta aqui e aí você se lança para frente, né? Depois eu vou deixar você agachado, porque aí eu vou manter o teu quadril próximo da superfície de apoio, só depois que eu vou deixar você em pé. Então, sempre pensem nessa lógica para os materiais que vocês estão oferecendo ou para o apoio que você mesmo, como professor, vai prover para a criança. Tá bom? Faz sentido isso para vocês? Tudo bem? Então, vamos lá para a perguntinha 3 aqui. Vou compartilhar a tela, tá? Como justificar para os pais a distração das crianças na aula? Na verdade, gente, a gente já conversou sobre isso. Lembra que eu falei para vocês que eu estava antecipando aqui? Mas tudo bem, olha. Diz respeito àquelas funções executivas que eu falei para vocês, né? Então, o que é isso? É um grupo de habilidades que vai governar os nossos comportamentos. Então, vai ajudar a gente a focar, planejar, direcionar e gerenciar fluxo de informação ao mesmo tempo, monitorar erro, tomar decisões, rever planos, resistir às distrações, evitar ações precipitadas e assim por diante. A gente não nasce com essas habilidades prontas, mas com potencial para desenvolver. Eu coloquei aqui algumas dessas funções. Então, controle inibitório, a flexibilidade cognitiva. O que é esse controle inibitório, né? É a capacidade que a gente tem de frear, né, de interromper alguma coisa que a gente já tinha planejado antes. Os bebês, gente, eles não fazem isso.
Eles são incapazes ainda de realizar isso. Então, o que eles planejaram fazer, eles realizam. Observem também, algumas crianças na condição de TEA, eles também têm essa dificuldade. Então, muitas vezes, você está conversando com alguma criança autista, ela constrói uma determinada frase, se você interromper ela no meio, para ela se reorganizar, ela retoma o começo da frase. Porque ela tem muita dificuldade também de interromper alguma coisa que ela se organiza dessa forma. Tudo bem? Ela tem dificuldade de interromper alguma coisa que ela já tinha planejado. E aí vem aqueles rituais deles, tá? A flexibilidade cognitiva, né, que é essa capacidade que a gente tem de, principalmente, se adaptar, e aí a criatividade é fundamental para a gente desenvolver a criatividade, a gente precisa de flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho, que a gente já conversou bastante sobre isso hoje, a questão atencional, o planejamento, a regulação emocional, né, e a metacognição. Então, aqui, a gente entra com essa questão da atenção. Podem acontecer, de repente, estímulos distratores naquele ambiente? Isso dificulta muito? Sim. Sim, isso também pode acontecer, né? Vamos pensar que essa capacidade de atenção da criança é muito reduzida. Quanto menor a criança, maior o teu desafio para conseguir reter essa atenção dela por um tempo mais prolongado. Tá? A atividade tem que ser bastante interessante. Eu vou já emendar na última questão aqui, né? E aí a gente volta lá para o nosso encontro, todo mundo na tela. Por que algumas crianças se interessam por um único brinquedo durante a aula e como lidar com esse brinquedo favorito? Então, vamos lá, pessoal. A turma que já passou aí pelo curso de desenvolvimento afetivo, já entrou em contato com esse conceito, que é o conceito de objeto transicional. Vamos entender isso daí. Toda vez, esse é um conceito que o Donald Winnicott passou para a gente. Então, é assim, gente, toda vez que a criança muito pequena, ela se vê numa situação onde o principal cuidador dela está ausente, normalmente esse cuidador é representado pela figura materna, mas pode ser um outro cuidador qualquer, enfim, a principal referência para ela em termos de cuidado, de carinho, de afeto, de prover alimentação, higiene, tudo isso, qual é o processo que ela faz? Ela se conecta a um objeto, que pode ser uma chupeta, um paninho, um bichinho de pelúcia, qualquer coisa, e transfere para esse objeto toda aquela segurança que aquela figura, que aquela pessoa representa para ela. A gente chama isso, o Winnicott chama isso de objeto transicional. É por isso que alguns brinquedos são tratados pela criança de uma forma totalmente diferente que ela trata outros. É aquele bichinho de pelúcia que está encardido, sugismundo tudo, e ela não larga daquele bichinho. Se vocês forem pensar em comportamentos, inclusive de atletas, eles também têm, às vezes, objeto transicional. Né? Eu lembro, eu fui nadadora, eu lembro que assim, eu tinha a touca da sorte. Nossa, se a touca rasgava no dia da competição, era inferno, porque eu achava que ia dar tudo errado. Quer dizer, o que tem a ver a touca com a minha performance? Mas para mim tinha, porque era aquele meu objeto transicional, né? Observem também, às vezes, crianças num tatame, né? A turma da área de lutas, a turma da ginástica artística, crianças que se recusam a tirar a meia. Essa meia, na verdade, ela está envelopando um corpo que ainda está inseguro. Então, essa meia está fazendo o papel de objeto transicional. Tá? Então, crianças inseguras, elas se cobrem. As meninas, quando começam a menstruar, pode ver, elas adoram amarrar um agasalho na cintura, né? Que elas ficam muito, enfim, constrangidas, de repente, de alguém observar que elas estão com absorvente. Na verdade, ninguém está vendo nada, mas aquilo faz esse papel de objeto transicional para elas. Então, isso é muito comum. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas, gente, quem não viu, tem que ver
que é muito especial, o documentário dos Doutores da Alegria, que tem muita fundamentação na intervenção daqueles palhaços no hospital. É sensacional, né? Para os professores, se você olhar dessa forma, esse cuidado, essa fundamentação naquelas intervenções, vocês vão identificar muitas coisas que a gente conversou aqui no curso, né? E 90% das crianças que recebem o atendimento dos palhaços naquele documentário, né? Elas estão com objeto transicional. Então, elas estão numa situação, inclusive os adolescentes, né? Estão numa situação lá de internação, uma situação complicada, enfim, e aí elas recorrem a um objeto transicional. Todos eles, os palhaços entram no quarto, tem sempre um bichinho com a criança, alguma coisa assim, tá? Então, esse é o papel. Como é que eu vou lidar com isso? Não adianta tentar tirar da criança esse objeto transicional, porque se ela está segurando isso, naquele momento isso é necessário para ela. A gente pode usar o objeto transicional para fazer a mediação da nossa relação com ela. Eu acho que no curso eu dou esse exemplo, porque foi um exemplo que me marcou demais. Eu tinha uma professora que atendia uma criança, essa criança era uma criança que tinha doença celíaca, mas num nível muito alto. Então, qualquer contato que a boquinha dela tivesse com um farelinho de glúten, imediatamente o estômago dela dilatava. E aí aquela barriguinha dela, ela se distendia. E aquilo estava num nível tão grave que o estômago, ele estava, na verdade, comprimindo o pulmão. Então, ela estava fazendo um processo de atelectasia. A capacidade respiratória dela estava super baixa. E ela vivia internada e vivia em UTI. Aí, de repente, a gente recebeu essa criança com a seguinte demanda: olha, ela precisa aprender a nadar logo, porque a gente precisa dar um jeito para aumentar aí essa capacidade respiratória dela. Mas, gente, era uma criança que vinha de uma série de internações de UTI, que todo mundo que se aproximava dela, por mais carinhosas que fossem, né, as pessoas do hospital, enfim, de certa forma, ela sentia que aquele corpo dela estava sendo violado, porque era injeção, era soro, era medicação, e nenhuma criança quer passar por isso. Então, era uma criança muito resistente a qualquer contato de estranho. E olha só que básico, a professora tinha que se aproximar dela e colocá-la dentro da piscina. Quer dizer, a criança tinha 3 anos. E essa professora foi de uma sensibilidade, assim, foi a coisa mais bonita, um exemplo mais bonito que eu vi, por isso que eu acho que se não me engano, eu dou esse exemplo no curso, mas eu não tenho certeza, mas é que eu já falei tanto desse exemplo que eu imagino que no curso de vocês eu deva ter falado sobre isso. Essa criança trazia para a aula, ela estava sempre com o objeto transicional dela, que era uma Barbie sereia. O que a professora fez? Ela usou a Barbie sereia para se comunicar com a criança. Então, ela convidava a criança para fazer qualquer coisa, sei lá, então, vamos fazer o mergulho, né? Não sei, claro, não falava mergulho, né? Vamos na casa do peixe, alguma coisa assim. E a criança fazia não com a cabeça. Aí ela perguntava assim, e a Barbie sereia, será que ela quer? Mas ela não pegava a Barbie sereia, ela perguntava para a criança se ela autorizava. E a criança fazia assim com a cabeça. Aí, então, ela pegava a Barbie sereia e ela mergulhava a Barbie sereia. Gente, eu não sei quantas aulas ela deu para a Barbie sereia. Coisa de 3, 4 aulas, né? E a criança, e cada vez que ela ia, sei lá, afundar a Barbie sereia, Barbie sereia mergulhar, bater perna, qualquer coisa assim, ela perguntava antes para a criança, ela convidava a criança para a atividade, a criança fazia não com a cabeça, aí ela perguntava para a criança se a Barbie sereia queria, e a criança autorizava. E aí o que foi acontecendo? A criança foi se aproximando cada vez mais dela, foi percebendo que ela era uma pessoa que não invadia aquele corpo sem autorização da criança, né? Que todas as intervenções eram muito respeitosas, até que um belo dia ela perguntou: ah, Barbie sereia quer fazer sei lá o quê? Não lembro exatamente o quê. E a criança falou não. Aí ela perguntou para a criança: e você? E a criança falou: eu quero. Daquele dia em diante, tudo se resolveu. Então, uma vez que esse objeto transicional está lá, a gente precisa usar ele como um recurso a nosso favor, como um recurso pedagógico. Isso dá muito certo. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse vídeo de Doutores da Alegria, vocês vão observar
que eles também interagem muito esse objeto transicional. É muito bacana de ver. Pessoal, são essas as questões que eu recebi. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vocês, enfim, vocês estão confortáveis aí? Nossa, a gente passou muito do tempo. Muito, mas tudo bem. Uma última pergunta, se alguém quiser, ou se não, não, e tudo bem. Como que vocês estão? Ai, eu de novo, só eu pergunto aqui. Cláudia, eu tive algumas mães que tiveram bebês, né? Acho que todo mundo já teve aí. Gente, veio um irmãozinho, e mexe muito com o emocional da criança, né? E eu fiz essa pergunta do objeto transicional, eu já sabia, mas eu ainda falei para a mãe, o seu filho está pegando mais o brinquedo do que ele está se apegando àquele brinquedo, porque ele está perdendo um pouquinho do espaço que ele tinha, né, no colo. Então, a mãe, a avó pediu para tirar, não deixar o brinquedo com a criança. Então, isso é muito, muito agressivo para a criança. Muito. Ela precisa daquilo. Precisa. E eu expliquei à mãe, ele já começou assim, no último mês já começou a pegar mais o brinquedo. O mês de gravidez da mãe, né? E a Peppa. E hoje ele me olha, ele vai buscar eu na garagem e fala, Peppa, tia Su, Peppa, porque tem 2 aninhos, né? Então, você viu, ele sentiu a perda do brinquedo. Claro! E eu lembro, e isso vocês devem ter observado também, às vezes a criança vem para a aula de vocês com chupeta. O momento mais bonito, gente, é a hora que ela própria tira a chupeta e se entrega para você. Ela está te comunicando de uma forma simbólica que ela não precisa mais daquele objeto transicional porque você é suficiente para ela. Então, a gente tem que ter bastante sensibilidade para aprender, né, o que esses símbolos representam. É muito bacana isso, bem fundamentado. Outra coisa que eu percebi, também a mãe teve bebê, né? E a aula domiciliar. A mãe, por mais que eu explique para ela que tem um tempo, tem tudo, mas só a filha dela está ainda abaixo, sabe? Não está acompanhando como todo mundo acompanhou, todo mundo deu um salto, né? Conversei com a mãe, expliquei, mas eu percebi que depois que veio o bebê, eu praticamente estagnei. Então, Su, né? Vamos lá. E aí? Estagnei. Assim, eu não consegui avançar, sabe, nas atividades. Mas está tudo certo. Tá tudo certo, porque vamos lembrar, por exemplo, né? O pessoal que já chegou de novo, tá tudo no desenvolvimento afetivo aqui, gente. Acho que é o curso 3, né? Quando vocês chegarem lá no curso 3, que vocês vão ver todo o conceito do Henri Vallon a respeito de desenvolvimento, o que ele fala? A gente, na verdade, o nosso desenvolvimento ele não é contínuo. Ele passa por uma série de oscilações e a gente vai intercalando. E por que isso acontece? Porque a gente vai intercalando o desenvolvimento da inteligência com o desenvolvimento das emoções o tempo inteiro. Então, a gente pode retroceder de fase e não tem nada de errado com isso. Aquela aprendizagem que foi adquirida, ela está lá. Mas o comportamento, de repente, ele pode retornar para a fase seguinte por uma questão momentânea, uma insegurança momentânea, mas nada que a gente não consiga reverter depois, está tudo certo. Tem criança que quando o irmão nasce, começa a fazer xixi na cama de novo, volta para a mamadeira, tudo bem, né? Gente, o mundo dela foi todo alterado, não tem como ter alguém a mais lá, né? Então, precisa de um ajuste, de uma adaptação, depois que aquilo se adapta, tudo dá certo. O caminho é sempre assim, para o melhor mesmo. Última pergunta, Cláudia. Fala, Su, fala. Cláudia, o que fazer, né? Assim, eu tenho abordado, explicado para a mãe. Cláudia, tem aula que a mãe não está preparada. A Cláudia, a aula não rende. A mãe fica desesperada. E eu falei assim, mãe, você precisa acostumar com essa aula que a gente não vai ser produtiva. Eu vou ter que mudar minha estratégia na aula. Só que mesmo assim, explicando, a mãe fica assim, poxa, a mãe fica procurando o que aconteceu fora, sabe? Fica perguntando para babá, isso aqui. Mas não, aquela aula não rendeu. Gente, e assim, não tem erro. Olha só, se a nossa vida fosse toda perfeita, ia ser muito chato, né? Essa tarde agora, hoje à tarde,
estava rolando uma discussão no grupo de WhatsApp da escola da minha filha. Por quê? Volta a aula, não volta a aula, é remoto, não é remoto. E aí aquele monte de absurdo, né? Esses professores não querem trabalhar. Pelo amor de Deus, gente, aula online é muito mais difícil. Quisera eu estar em presencial o dia inteiro, quem dera, né? E aí você fala, nossa, uma escola super acolhedora, maravilhosa, todo mundo com um discurso super humanista, até mexer no queijo da pessoa, né? Até o filho da pessoa está em casa. É um momento para a gente ter empatia. Então, assim, você querer jogar na força uma situação que agora, nesse momento, a gente não tem condição de entregar, não faz sentido nenhum. Né? Então, assim, vamos trabalhar dentro do possível. O que não dá, não dá. Mas aí a gente também tem que acolher esses pais, sabe? Então, aí eu fui observar e falei, poxa, por que essa revolta de gente que gosta muito da escola? De onde que vem tudo isso? E aí, claro, tem uma série de demandas na escola, a escola é enorme, tem um monte de gente para avisar, mas a comunicação foi muito mal feita. Sempre que a gente não comunica de uma forma assertiva, a tendência é uma insatisfação. Então, bacana é assim, a gente se antecipa àquela situação, a gente informa antes, né? Olha, tá tudo certo. Ou então, foi uma situação inesperada, depois, quando saiu da piscina, sei lá, dá uma ligadinha, aí demora um tempão no telefone justificando, não tem problema, mas informa. Porque senão vai ficar sempre um pré-julgamento de um lado e a gente não dando conta de resolver o problema da pessoa, né? Porque a gente trabalha com criança, humanos, e num momento que está tudo de cabeça para baixo, né? Os pais estão inseguros. Eu não conheço ninguém que esteja bem financeiramente, que fale assim, não, eu estou ótimo. Todo mundo teve que mudar nessa pandemia. A gente está inseguro, a gente está, gente, se escondendo atrás de máscaras. As crianças, vocês pensam que as crianças não sentem? Elas vão na rua, elas se focam muito nas expressões faciais das pessoas, isso tudo está escondido. Então, assim, tá um momento complicado, delicado, né? E aí a gente tem que baixar também o tom, não adianta, né? É isso mesmo, o processo é esse. Thaís, tá com a mão levantada? Você tá com... Sim. Eu tenho uma questão. Tudo bem, Cláudia? Só se eu conseguir chegar um pouquinho depois, peguei o finalzinho. Fica tranquila. Esse encontro aqui, gente, eu tô gravando, depois eu vou até dar uma editadazinha nele e eu vou jogar nas redes sociais da Movimento Mirim para vocês poderem rever, e também porque teve um monte de gente que me mandou dizendo que não ia poder estar, e eu falei, não, fica tranquila, eu disponibilizo isso, eu boto no YouTube, no Facebook, no Instagram, aí para todo mundo poder ver, tá bom? Fala, tá? Cláudia, assim, sobre a questão do objeto de transição, né? Tá. Já me aconteceu umas situações lá onde eu dou aula, da criança realmente trazer o objeto de transição, né? E eu nunca tinha analisado por esse lado, assim, que é um processo da criança, né? Uhum. Só que a minha dúvida é assim, como que eu trago essa relação para as demais crianças que vem aquela criança chegando com o objeto, porque eu não posso dizer assim, crianças hoje tem um coleguinha que ele está com um brinquedinho, porque o que eu sinto assim, na próxima aula, eles vão se sentir no direito de também poder trazer o brinquedinho para a aula, né? Uhum. E como que eu posso dar os demais, porque às vezes tu está numa turma grande, que eles têm ali entre 3, 4 aninhos, e chega aquele coleguinha que está com o brinquedinho, né? Que tu entende o processo dele, o andar. Sim. E aí, de repente, na outra aula, ele, mas o coleguinha também trouxe o brinquedinho. Como que eu posso colocar isso para as demais crianças, assim, essa questão? Tá. Na verdade, a gente tem uma série de dinâmicas que a gente consegue trabalhar dessa forma, né? Mas, assim, uma dica que eu vou te dar é a seguinte: a grande parte das crianças, o interesse delas está voltado para a novidade que a gente apresenta com os materiais que a gente vai trabalhar em aula. Elas tendem a se interessar muito mais por aquilo que você está apresentando do que por um objeto que já é dela, né? Dá para fazer alguma coisa assim, olha, sei lá, libera e... Gente,
agora está na hora, não sei, vamos, quem quiser brincar agora com esses brinquedos que eu estou apresentando para vocês, vamos deixar guardado o outro brinquedinho, tudo bem? Essa criança vai apresentar um pouquinho de resistência, essa aqui precisa do objeto transicional, e libera para ela, mas pelo menos você consegue dar conta das outras crianças, né? Dependendo do tipo de aula que você dá, tem um monte de dinâmicas muito bacanas, principalmente para as crianças pequenininhas, tem umas dinâmicas tipo caixas, as tais das caixas surpresas, isso é muito comum em escolas de educação infantil. Então, você entrega para uma criança de cada vez aquela caixa que é compartilhada por todo o grupo, ela leva para casa e na aula seguinte ela traz um objeto dentro daquela caixa e ela explica o que aquele objeto representa para ela. Então, de certa forma, aquela caixa é um código, que tudo que está lá dentro vem de casa, mas volta para casa. Então, tem alguns simbolismos que a gente consegue trabalhar. É que não é uma sugestão que eu costumo dar, porque nem sempre isso é possível, né? Dependendo do grupo que você tem, da frequência que você encontra esse grupo, isso fica meio uma loucura. Mas dá para propor algumas dinâmicas dessa forma, entendeu? Você construir uma rotina do momento que eles apresentam o que eles trouxeram, e agora tudo bem, agora eu vou apresentar os brinquedos que eu tenho aqui, porque agora é hora de brincar com os meus brinquedos. Dá para fazer isso. E alguma criança que não quiser abrir mão do brinquedo que ela trouxe, tudo bem, ela já está te dando a dica que aquilo é necessário para ela. Mas vão ser poucas, porque a maioria vai se interessar pelo objeto que você está apresentando em aula. Assim, 99% do grupo, certamente. Então, são algumas... E o objeto transicional, normalmente, não é o brinquedo mais legal do mundo. É um brinquedo sujinho, fedorentinho, porque é um brinquedo que a criança nunca se livra dele. Aquele brinquedo super, super e tal, não faz parte desse ritual aí do objeto transicional. Então, tende a ser um brinquedo que as outras crianças não se interessam muito por interagir. Não sei se eu te ajudei, tá? Tudo bem? Não, sim, porque foi o que, na verdade, o que eu fiz. Ela chegou com o brinquedinho e eu ofereci os que eu tinha em aula, assim, né, dentro da temática da aula, e ela, na verdade, concordou. Então. E teve um outro menininho que ele não concordou, e daí eu consegui levar ele, mas os demais, como agora está tudo por distanciamento, né? Sim. As atividades são feitas em distanciamento, eles não se importaram tanto com o coleguinha estar ali com o objeto dele, assim. Tá. Mas eu não tinha conseguido ter esse lugar da importância do objeto para a criança, assim, de quanto importante era o desligamento dele naquele momento. Nesse momento assim, agora, de distanciamento social, de pandemia, de maluquice, pode ser que apareçam mais crianças precisando, né? E tudo bem, tá tudo certo. Tá bom? Queridos, vão dormir agora, vão descansar. Muito obrigada pela presença de vocês. Até o próximo webinário. Nesse período, se tiver alguma coisa muito urgente, que vocês falem assim, Cláudia, não posso esperar até o próximo, resolve minha vida. Manda uma mensagem para o WhatsApp da Movimento Mirim, todos vocês têm, eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês no que vocês precisarem. Tá bom? Beijo grande. Até o próximo webinário, gente. Tchau, tchau. Obrigada aí por todo mundo.